Ô, glória! Boa noite, família! Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Josine já falou isso ali durante a ministração do louvor. A gente está começando a se sentir em casa direto mesmo, tá? Então, cuidado aí com o horário, pode ficar tranquilo. Ih, rapaz, tá bom. Tem que pregar bem hoje, rápido. Uma benção estar aqui com vocês, revendo amigos, revendo alunos da Avance. Bom demais! Uma turma excelente que a gente teve aqui, um tempo maravilhoso. 2 matérias, a gente pegava 2 tempos seguidos, foi muito, muito edificante para a minha vida. Conhecer um pouquinho mais vocês também. Agradeço a todos vocês, alunos da Avance, você que está aqui nesse culto da família. Obrigado, pastor Marcos, pelo convite, Ivone. Obrigado também ao nosso Deus, eu creio também, sempre quando há um convite para alguma igreja, Deus está na frente, amém? Ele quer que ministrasse alguma coisa específica para você nesse culto. Eu creio que em nome de Jesus, nessa noite, você vai receber uma porção da palavra do nosso Deus, amém? Agradecer muito meu querido Murilo e Mônica, um casal que está sempre abençoando e veio nos acompanhando lá de Jacarepaguá também. Bom demais poder estar aqui com você. Amém. Tema da nossa mensagem de hoje, deixa eu ligar aqui meu passador. Amém. Tema de hoje está aí para você, nesse telão, é livres do peso. E é uma alegria poder estar aqui com você nesse culto da família, mas confesso, é uma grande responsabilidade, né? Falar sobre família hoje nesses tempos. Mas eu creio, em nome de Jesus, que há de ser uma bênção na tua vida. Queria convidar você a, juntamente comigo, ler esse texto da Palavra de Deus, que está lá em Hebreus 12. Eu queria ler com você, que você possa prestar atenção aí no nosso telão, para que a gente possa iniciar o que a gente tem para falar nessa noite. Eu vou dividir essa palavra, há muito tempo que eu não faço isso, né? Dividir a palavra em 3 partes bem específicas, né? Para que seja algo bem fácil de você entender, fácil que eu possa transmitir aquilo que Deus tem para nós nessa noite. E eu espero, em nome de Jesus, que esse seja um entendimento, que você possa, eu uso muito esse termo, né? Quando eu prego, eu peço, Senhor, que a pessoa possa colocar essa palavra no bolso, e na segunda-feira ela possa tirar e lembrar, e possa aplicar, né? E possa ter coragem, ousadia, dada pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa, ao chegar na sua casa, se deparar com o seu cotidiano, o seu dia a dia, onde realmente faz uma grande diferença, que você seja a igreja do Senhor, que você possa usar aquilo que você ouviu. E nessa noite, tudo que eu peço, que aquilo que fique no seu coração, seja algo prático para a tua vida. Você quer comigo desse jeito? Quer de ser assim? Amém? O texto lá de Hebreus diz o seguinte: portanto, também vós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você pode repetir comigo essa primeira palavra, segunda palavra que está grifada? Diga assim: livremo-nos. Pode falar mais alto? Livremo-nos. Amém. Você pode abaixar a sua cabeça. Senhor, obrigado por essa noite. A gente crê, Pai, que quando a gente chega a esse lugar, o Senhor tem algo a falar primeiro conosco. E eu entendi a mensagem que o Senhor trouxe para mim. E creio, Pai, que em nome de Jesus ela já fez efeito, está fazendo efeito na minha vida. E que eu tenha também aquilo que eu pedi a essa igreja. Que eu tenha coragem, Senhor Deus, de dar esses passos. Para que eu possa olhar, Senhor Deus, o meu ambiente, da minha casa, da minha parentela, da minha família, e ali eu posso assumir, Senhor Deus, da minha responsabilidade, aquilo que o Senhor me propõe, como filho dele, desse tempo, desse dia, daquilo que está acontecendo hoje, Senhor Deus, na igreja, no mundo e principalmente nas famílias, nas casas. E haja, Senhor Deus, o teu ministrar, o Espírito Santo possa suprir, Senhor Deus, toda a intenção, Senhor Deus, de pessoas de querer ouvir alguma coisa diferente, mas em nome de Jesus nós declaramos, Senhor Deus, que o Espírito Santo vai abrir os nossos ouvidos para ouvir aquilo que Ele tem para nós nessa noite. E não vamos deixar, Pai, distrações, nem outro tipo de vozes, Senhor Deus, entrar juntamente com a Tua voz e desvirtuar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós declaramos esse território, Senhor Deus, livre de toda a influência maligna de incredulidade, mas aquilo que for colocado, Senhor Deus, segundo a Tua palavra, que o Teu povo possa ter, Senhor Deus, coragem e sabedoria de olhar as Escrituras e dizer: essa palavra veio do Senhor para a minha vida, e eu a recebo e quero ter coragem de colocar em prática, quero ter coragem de olhar para mim, Senhor Deus, nessa noite,
Eu olhar a minha conduta na minha vida familiar, Senhor. Eu que tenho tempo que eu te conheço, mas eu quero olhar para mim e dizer, Senhor, faz segundo a tua vontade, muda o que tem que ser mudado, Senhor Deus. Acrescenta coragem para que a gente possa, em nome de Jesus, nessa noite, ouvir a tua voz e declarar com toda a autoridade, minha casa será do Senhor. E eu creio nisso em nome de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Quero falar da primeira parte, querido, vou dividir em 3 partes muito objetivas. Diz o seguinte, a primeira eu quero falar sobre corrida. Esse texto, ele fala de uma exortação que a palavra de Deus nos dá. O autor dos Hebreus, que a gente acha, pelo menos entende ser do apóstolo Paulo, parece que é ele. Mas o autor dos Hebreus, ele começa falando nesse texto que há uma proposta, há uma corrida que a gente tem que correr, que a gente tem que estar observando ela. E ele nos encoraja a assumirmos uma postura no nosso tempo, para que a gente possa assumir que Deus falou algo através de Cristo, para que nós possamos fazer no nosso tempo. E eu começo a perguntar qual seria a corrida que esse autor estava passando por ela no momento em que ele escreveu esse texto. Qual seria a corrida de um tempo que ele estava vivendo, porque a palavra de Deus é atemporal. Mas quando eu olho para um autor que fala que ele estava naquele momento pedindo para que a gente se desvencilhasse de todo o peso para pudesse correr segundo aquilo que Deus tinha proposto para ele naquele momento. E uma preocupação que eu tenho como pregador, e creio que o pastor Marcos tem, é que entender que a palavra de Deus é atemporal, mas que eu preciso trazer ela para os dias de hoje. O que significa isso para mim hoje? O que significava aquilo para o autor dos Hebreus? Eu estou correndo essa corrida proposta por Cristo, e hoje nós aqui nesse século, na família da fé de Bangu, qual seria a nossa corrida segundo aquilo que Cristo nos propõe? O que significa para mim hoje, no meu meio familiar, estar correndo a corrida que Cristo me propõe? E ela é atemporal, porque o autor estava na corrida que ele estava correndo naquele momento. E qual seria a nossa corrida hoje? E o que mais eu queria falar nessa noite? O que isso tem a ver exatamente com família, afinal de contas? O que significa estar alinhado com a proposta de Cristo hoje no meu meio familiar? Porque também Cristo atinge todas as áreas da nossa vida. Você crê nisso, amém? Ele quer transformação para tudo isso. Ele tem uma área profissional no qual ele espera de você que você exerça aquilo que você conhece da palavra dele, a proposta de Cristo, no seu meio profissional, no seu momento de estudo, na sua faculdade, onde você trabalha, no seu trabalho. E eu creio que na nossa vida familiar há uma proposta de Cristo para nós também. Como eu tenho me comportado no meio familiar? Eu ouso falar em família, e a gente pensa realmente no nosso núcleo familiar, isso é algo muito importante, mas nós temos a nossa parentela, né? Quem tem família grande aí, levanta a mão. Né? Uau! Eu tinha só 13 tios, só. Minha mãe mais 13. Então, você imagina a primarada que eu tenho por aí, né? Deve ser, tem gente que eu não faço nem ideia, que é meu primo. Mas tem uma galera que eu conheço bem. E você sabe muito bem, a vida vai seguindo, a gente vai caminhando, a gente vai tendo nossas novas frentes de jornada. Às vezes há alguma tendência, mas sempre temos aquela galera de família que está mais próxima, que a gente tem acesso a eles. Eu te pergunto, o que Jesus fez com você, como ele te influenciou, e como a proposta de Cristo, esse modelo que eu tenho tanto falado, tem tanto impactado a minha vida, eu tenho tanto olhado para aquilo que Jesus fez, a maneira com que ele se comportava, como ele interagia com as pessoas, e eu peço muito a Deus para ter coragem. Estava conversando agora com o nosso querido aqui fora, né? Falando que Deus me dê coragem de seguir esse modelo, de olhar firmemente para aquilo que Jesus disse, fez, a maneira com que ele lidava com as pessoas, porque às vezes é difícil para a gente. E às vezes quando eu olho para a minha maneira de ser, eu falo, Senhor, como está distante, como eu não consigo praticar. E olhando para o meu núcleo familiar, às vezes eu percebo isso. Será? Né? Quando eu falo, se eu estou correndo verdadeiramente nessa noite, e peço e falo, pergunto a você, será que você está correndo
a proposta de Cristo, você está dentro dessa proposta, dessa corrida que Ele pediu para você fazer no meio familiar, porque isso é falar de algo relacional. Família é relacionamento. Pai com filho, um relacionamento todo especial. Meu filhão casou semana passada, eu estou uma semana sem meu filho na casa. Tá difícil. Mas a gente vai acostumando, a gente vai lidando com isso. Feliz por um lado, sentindo uma falta danada por outro. Mas eu tenho um relacionamento específico com ele. Um outro com a minha filha, você concorda? Diferente. Muito parecido, mas diferente também. Minha esposa, relacionamento todo especial. E os parentes mais distantes, meus irmãos, por exemplo, todos seguiram a Jesus, serviam a Jesus, hoje nenhum deles estão na casa de Deus. Né? São pessoas ótimas, converso com eles, gosto demais deles. Mas eu fico pensando, Senhor, o que é que eu faço? O que eu faço? Eu queria tanto que ele estivesse aqui nesse meio, junto comigo, acompanhando. Sei, tanta coisa da vida dele seria diferente, mas como eu consigo trabalhar isso na minha vida? E nessa noite eu queria conversar sobre isso. E acho demais desafiador, tenho achado cada dia mais difícil pregar e instruir sobre família. Justamente porque aquilo que o Marcos falou, que dias difíceis nós estamos vivendo, né? Quanta influência, quanta coisa fala através de tantas vozes para alcançar a nossa casa. Falar de família é falar de relacionamento. Essa primeira parte eu queria deixar isso no seu coração. Há uma proposta de Cristo para a sua vida familiar, para o seu relacionamento familiar, no seu núcleo familiar, mas em toda a sua parentela. Eu queria te chamar a tua atenção nessa noite. Mas o texto segue, eu entro na segunda parte, falando sobre aquela palavra que eu pedi para vocês repetir. Livremo-nos. O autor diz, livremo-nos. E ele está pedindo através dessa palavra, o quê? Completando a parte B do versículo, ele diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. É uma atitude que eu preciso ter. E nessa noite é exatamente isso que eu quero conversar com você. Que a gente precisa olhar para a nossa conduta familiar, impreterivelmente, por mais que você ache que sua família está uma bênção, eu creio nisso, e que Deus tem feito maravilha na sua casa, mas eu olho sempre para a minha vida e falo, Senhor, eu preciso me ajustar a cada momento. E nessa noite eu queria propor a você, talvez, para você olhar com carinho, para ver, olhar para dentro do teu coração, da tua conduta na tua casa, para ver o que você ainda precisa tirar de peso. O que pode estar atrapalhando essa corrida que Deus tem proposto para você, dentro do seu meio familiar? Fazer algumas coisas com pesos excedentes é uma coisa muito ruim, né? Hoje em dia a gente está comprando muita coisa pela internet, né? Mas seja do tempo também que a gente ia fazer compra de Natal, né? No shopping, aquele shopping vazio, legal, né? Aquela loucura. Os primeiros 15 minutos, aquela animação, né? Aí tu compra parte do negócio, aí começa. Uma bolsa, duas bolsas, 3, 4, 5. E aí começa o problema. Você começa a se cansar, porque é difícil você fazer as coisas com peso demais, né? Você já tem o cansaço natural, aquilo que você precisa fazer, a velocidade que você quer exercer aquilo, mas quando você está com alguma coisa, uma mochila pesada, eu quando viajei com as crianças para estarem estávamos num parque de diversões, quem ficou com a mochila fui eu, sobrou para mim. E eu vi que meio-dia eu já estava entregando os pontos. Falei, gente, não dá para mim isso não. Vamos deixar esse negócio lá no carro. Voltei, deixei a mochila no carro. Falei, não dou conta nem de mim. E às vezes a gente está fazendo exatamente isso. E nessa noite eu queria, com muita simplicidade, pedir a Deus que esclareça no teu coração. Ele tem uma corrida proposta para você, você como membro de uma família, na tua casa, na tua parentela. E Ele nessa noite quer falar e identificar junto com você. E eu quero junto com você trabalhar essa questão. O que a gente precisa tirar da nossa vida? Qual o peso, qual o excedente que a gente tem carregado junto? Que talvez esteja atrapalhando, afetando a nossa vida. E essa parte, a terceira parte que eu quero entrar é justamente falando sobre esses pesos. Essa noite eu queria conversar com você sobre alguns deles e que Deus possa estar revelando no teu coração. Você está comigo nessa aí? Amém? Se Deus falar com você nessa noite. Amém? Deixa Deus falar. Tenha humildade. Fale, Senhor, eu preciso deixar isso. Eu estou carregando isso. Eu não deveria estar fazendo isso.
Talvez você seja o único que serve a Deus na sua casa, e aí eu peço toda a licença do mundo para falar com todo mundo, mas se você é um desses, que talvez só você seja cristão na sua casa, você tenha sido iluminado por Jesus, entende aquilo que Jesus fez na sua vida, que Ele pode fazer, mas você se sente só, cansado. Eu peço em nome de Jesus que você tenha essa humildade, de falar: Senhor, eu quero em nome de Jesus ser esse que influencia a minha casa, aquele que vai fazer com que esse lar volte e conheça Jesus, através da minha vida, no meu procedimento. E que se Deus falar ao teu coração, tenha ousadia, tenha fé, tenha coragem. Deixe de lado esse peso, solte esse peso aqui nessa noite, no altar de Deus. Eu profetizo sobre essa igreja, famílias vão ser transformadas em nome de Jesus, porque você vai mudar a sua mente. Você vai falar assim: Senhor, eu preciso largar isso. Eu estou pensando que eu estou fazendo certo, mas na verdade eu estou indo pelo caminho errado. Isso é muito comum no meio familiar. Mas nessa noite eu creio, em nome de Jesus, o Senhor vai falar claramente conosco. Você está comigo aí? Vamos lá? Eu quero falar desse primeiro peso, que diz assim: é o peso do trauma. Pois Deus não nos deu o espírito de medo, amém? Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra está lá em Timóteo, eu queria embasar primeiramente com ela. Quem nunca vivenciou uma situação muito dramática no seu meio familiar? Acho que todos nós vivenciamos isso, né? Algumas são muito complicadas. A gente, como pastor, se depara com alguns gabinetes. Alguns a gente consegue ajudar demais a pessoa conversando. Mas tem outros que a gente fala assim: Senhor, tem misericórdia, Pai. Porque eu tento me colocar no lugar da pessoa, eu falo: Senhor, como ela vai sair disso? Mas graças a Deus, que Deus nos dá um shalom como pastor e como filhos de Deus, entender que a obra é dele, eu não vou fazer essa obra, não tem como. Ao ouvir algumas coisas, a vontade é falar: Senhor, tem misericórdia, fala com outra pessoa, não sei o que dizer. E como eu queria poder ter uma palavra, mas eu sei que o Espírito Santo tem uma palavra e tem um caminho. Eu tenho aprendido, querido, e quero repartir isso com você, fazer esse parênteses: a obra de Deus, quem faz é Deus, amém? Não entre nessa ilusão que você pode fazer. Nós somos colaboradores daquilo que Ele faz na terra, amém? O Espírito Santo vai à frente, Ele vai... Quando o culto está acontecendo aqui, a gente acha que tem coisa no nosso controle, que tem começo, meio e fim, mas a obra dele é atemporal, Ele já está fazendo a obra, às vezes o culto nem começou. Aquilo que Ele tem para cumprir, Ele já fez essa noite, não está esperando o pastor de irmã falar nada. E eu creio nisso demais, somos colaboradores. E é exatamente por isso que nessa noite eu quero repartir meu coração com você, para que você seja esse colaborador no seu meio familiar. Eu sei como às vezes um trauma atrapalha a gente demais. Eu pude vivenciar isso. É interessante que em muitos casos, né, esses traumas são gerados, e o trauma ele se alimenta da culpa e do medo. Ele vai se perpetuando, ele vai se repetindo por isso. Ou porque você teve uma culpa naquilo, ou porque você foi afligido por aquilo, mas você passa a ter medo. Eu me recordo do tempo que não tem muito a ver com isso, mas eu sofri um acidente no ano de 2007, se eu não me engano. E aqui nesse meu úmero tem uma placa, né? E eu fiquei o tempo lá de molho, não foi assim nada tão grave, foi bem complicado. O acidente foi muito complicado, eu estava no ônibus. Mas depois que a operação foi feita, foi o tempo de recuperação. Mas eu te digo, rapaz, para mim entrar no ônibus de novo, na primeira vez, eu falei, uau, esse negócio vai acontecer de novo. Eu quase que eu ia lá para o lado do motorista, falando devagar, calma, peraí, olha a curva. O medo era terrível. Porque fica gravado na alma. E quantas situações a gente se depara no meio familiar, talvez um fracasso familiar. Eu passei por um problema, um fracasso profissional. Eu passei por um problema de uma falência da empresa, né, que eu trabalhava há muitos anos. E me lembro que foi um trauma que eu acabei ficando por um tempo, porque por um bom período depois, eu vivenciava
algo nos meus ouvidos falava assim, cara, você não vai dar problema na tua vida profissional, você não vai conseguir se reerguer, você não vai ter uma estabilidade para cuidar da sua casa. E eu sabia que não tinha fundamento, mas aquela vozinha estava no meu ouvido, que o inferno se aproveita dessas situações demais para tentar desestabilizar a gente. Eu me recordo, minha esposa tinha falado várias vezes antes da empresa falir, ela falava algumas vezes, sai daí, está quebrando, esse negócio não vai dar certo. E eu fui até o fim. E eu me recordo do dia, aquela vozinha dela assim, ficou no meu ouvido, falando, sai daí. E aquilo me perseguiu por um bom tempo. Graças a Deus, superado, em nome de Jesus. Mas, às vezes, são coisas mais sérias. Oportunidades que você deixou passar. Né? Foi. Às vezes são coisas muito graves. Desapontamentos muito sérios na área familiar. Mas algo que fica é o medo de seguir de novo. De achar que você pode superar aquilo. E às vezes nós, dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, a gente tem uma intenção terrível, porque há um bloqueio, a gente precisa cuidar demais daquilo que é na nossa mente, porque isso avança e fala demais sobre a renovação da palavra, da mente na palavra de Deus, naquilo que Ele pensa a seu respeito. Porque se eu não firmo a minha identidade como filho de Deus, é muito fácil dar ouvido a mentiras do inferno na nossa vida. E no meio familiar isso é muito comum. Nós passamos por situações e às vezes não conseguimos exteriorizar aquilo. E você, homem de Deus, quem é bravo do Senhor aí, diga amém. Amém, tem muitos bravos aqui. Mas às vezes nós, como aqueles que querem estar à frente, suprir a nossa família, a nossa casa, como às vezes a gente se retém por dentro, está com medo terrível. Por muito tempo eu fiquei com esse medo de não ser aquele provedor, de não ser aquele que iria sustentar a minha casa, de conseguir, já ouvindo a palavra de Deus. E como a gente tem que reafirmar para nós mesmos, em Cristo Jesus, aquilo que Ele diz a nosso respeito. Mas o trauma fica, e a gente vai caminhando. A Bíblia relata como é importante entender aquilo que Deus pensa a nosso respeito com relação àquilo que nós vivenciamos na nossa vida de traumático, de difícil, que quer nos paralisar. Quando Jesus chega para Pedro e não pergunta para ele sequer por que ele tinha feito aquilo de trair por ele 3 vezes. Você lembra disso? Ele vai encontrar a Pedro e ele apenas fala assim, você me ama? Pedro responde sim, ele diz assim, faz o que eu mandei você fazer, vamos seguir em frente, eu estou com você. E essa é a palavra de Deus para a gente nessa noite, como filho. Pode existir, querido, em nome de Jesus. Eu quero já colocar essa palavra para você. Grave isso em nome de Jesus. Nesta noite, não quero diminuir o seu trauma. Eu quero afirmar que, em Deus, você é muito maior do que Ele. Eu sei que tem gente aqui que pode falar, pastor, você não tem ideia do que eu passei. Eu vou falar, às vezes eu me envergonho, querido, porque eu tive uma família tão boa. Tudo que eu possa reclamar de família, eu estou sendo extremamente ingrato. Mas eu sei que talvez o teu coração esteja muito apertado hoje. Porque você vem vivenciando esse trauma há um tempo. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Às vezes são coisas gravíssimas. E em nome de Jesus, eu quero que você entenda, eu não quero nunca diminuir isso quando tem a proporção certa. Eu posso ser extremamente infeliz ao falar do teu assunto, do teu problema. Mas eu quero que você creia nisso que eu coloquei aqui. E creia que o Espírito Santo escreveu para você. Você pode continuar. Você pode superar. Você vai vencer. Eu fiz questão de colocar no final, você é maior do que ele. Você é maior do que esse trauma. Porque eu já sei que você sabe que Deus é muito maior do que esse trauma. Mas em Deus, você é muito maior do que esse trauma. Eu profetizo sobre a tua vida, Ele não vai mais paralisar a sua vida. Sem medo de mexer em alguma coisa que você não quer nem falar. Pastor, está tão quietinho no meu canto. Eu já até estou esquecendo esse negócio, por um lado. Mas eu sei que isso tem paralisado você numa área. Talvez tenha impedido de você liberar sobre a sua vida familiar. Ser mais solto.
Mas em nome de Jesus eu profetizo que nessa noite Deus começa a falar com você muito claramente sobre isso. Ele não quer você mais subjugado a esse trauma. E nessa noite, eu creio em nome de Jesus, que todo medo está sendo tirado. Amém? Creia nisso, querido. Deixa isso para trás, em nome de Jesus. Tudo que se refere a medo, que produza medo na sua vida, não é de Deus. Amém? Você sabe a coisa mais linda que tem na palavra de Deus? Toda vez que Deus se manifesta ao homem, a primeira coisa que ele fala é o quê? Não temas. Desde o Velho Testamento, o Senhor vem e fala, não temas. Ele nessa noite te chama, olha para você, membro de uma casa, membro de uma família, e fala assim, olha só, eu sei o que aconteceu, não temas, eu sou contigo, eu sou capaz de reverter essa situação. E você crê nisso, diga amém. Amém. Segundo peso que eu queria, em nome de Jesus, que você deixasse nessa noite aqui, é o peso da mágoa. O texto que eu quero usar é esse aqui, que diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Mágoa e raiz de amargura são coisas mais comuns do que a gente pensa no meio familiar. Sabia? E tem uma explicação clara, não? Onde há muita expectativa, o erro é muito mais sofrido. Né? Poxa, mas é meu irmão. Cara, eu não esperava. Né? Vem aquele susto. E volto a dizer, a gente em gabinetes pastorais, a gente ouve algumas histórias realmente bastante chocantes. E que a gente só ministra sobre a vida da pessoa porque a gente crê que o Espírito Santo é capaz de reverter qualquer situação. Mas ao olhar para isso, se eu tenho tanta expectativa, naturalmente o erro vai me abalar muito mais. Quantos têm a história de que o reconhecimento não veio? Reconhecimento que você precisava, esperava. Poxa, mas eu me dei, eu fiz tanto, eu entreguei tanto por isso. Nem reconhecido eu fui. Um incentivo às vezes não vem no meio familiar, né? Rapaz, como eu tentei, fiz de tudo. Essa semana a gente ouviu lá no nosso convívio um jovem falando que a palavra que ele falou, que ele ouviu em casa, eu falei, eita, doeu em mim, imagina nele, como garoto. Não, isso aí não vai dar certo. Né? O incentivo que ele precisava para aquele momento não veio. Eu pude perceber, um garoto de Deus, graças ao Senhor, reverteu aquela situação, hoje abençoado. Né? E a maneira, mas eu pude perceber como tinha peso aquela palavra, como foi difícil para ele. A honra que não vem, né? Você faz, nem aquilo que é devido a você é dado às vezes. E acontece realmente. A ajuda inesperada não vem. Mas nessa noite eu queria tocar no assunto primordial com relação a isso. Você viu falar, família é assunto relacional, amém? E tem algo que na vida do cristão a gente tem que aprender demais, gente. O amor de Cristo nos leva a mudar a expectativa natural um pelo outro. Você sabia disso? Quanto mais o Senhor vai te amadurecendo no amor dele, menos expectativas erradas a gente tem com relação ao nosso semelhante. E dentro de casa também. E diga glória a Deus por isso. Porque não é fácil, não. Pastor Hélio, ele teve uma série maravilhosa que realmente para mim foi um divisor de águas também quando eu ouvi. Ele falou assim, há duas coisas que quebram o ser humano, querido. É relacionamento e finança. Ou eu aprendo a me relacionar com as pessoas segundo aquilo que Jesus me ensinou, ou eu fatalmente vou ser ofendido em algum momento. A ofensa vem, lógico, do meio familiar eu acho que vem. E como vem, vem com um peso dobrado. Como eu falei, a expectativa é grande, porque há uma proximidade muito grande. A expectativa é que a minha esposa me considere e me ame. Lógico, eu tenho expectativa com relação a ela, mas eu preciso entender que essa expectativa tem que ter um parâmetro. Esse parâmetro é Cristo que me dá, porque ela é homem como eu, humana como eu.
E quantas das vezes eu posso analisar o meu relacionamento com ela? Eu já falei algumas palavras que eu falei, eu me envergonho, e ela também se envergonha. Não que seja assim desrespeitoso, graças a Deus nunca vivenciamos isso, mas às vezes é uma palavra pesada, mal colocada, demais. Porque somos só humanos. Ou eu permito que Ele me resolva, aleluia. O Espírito Santo de Deus pode fazer isso conosco, nos deixar acima de qualquer ofensa, de qualquer comentário, de falta de honra, de falta de reconhecimento, de falta de ajuda. Vão acontecer, pastor? Será que vão? Vão. Talvez você faça isso. Tenha humildade para nessa noite ouvir, como eu já falei, como eu posso falar aqui. Eu já errei demais com alguns parentes meus. Mas quando eu me deixo ser preenchido pelo Espírito Santo, falar, Senhor, é o Senhor que me completa, é o Senhor que me abraça, é o Senhor que me resolve. É o Espírito Santo que enche a vida da gente. Senão eu não vou conseguir correr essa corrida que Cristo me propõe no meio familiar, porque é uma corrida praticamente de mão única, querido. O amor que Cristo nos propõe é um amor de mão única. É dar, porque Ele disse, melhor é dar do que receber, porque quem recompensa é Ele, quem preenche é Ele, quem supre é Ele. E quando eu consigo atingir esse momento na minha vida, eu consigo amar sem reservas, investir, ainda que não venha reconhecimento, porque eu já tenho o reconhecimento dEle, eu já tenho o preenchimento dEle, porque Ele já me completou. E se Ele me enche, eu tenho para dar. E nessa noite eu queria te encorajar, querido, em nome de Jesus. Pastor, a mágoa foi braba, pisaram no calo, foi muito forte. Mas deixe o amor de Cristo. Olhe por esse prisma, olhe por esse modelo de Jesus. E vença isso em nome de Jesus. O texto diz todas as coisas. Eu acho que eu passei um pouquinho, querido. Passei para o lado errado. Diz assim, oh Deus. Está passando automático, gente? Eu estou apertando isso aqui não. Amém. Deixa que eu passo, para deixar. Esse texto que eu coloquei, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo o perdoou. Perdão para o cristão é um mandamento, querido. E se não fosse o Espírito Santo de Deus, Ele não pediria isso a você. Amém? Porque isso não é algo humano. Quando eu olho para o meu contexto, existem coisas na minha família que podem me magoar, que não tem como eu humanamente fazer, mas o Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem opção. E quando eu coloco o pé nessa água, querido, Deus faz eu andar por cima dessas águas da mágoa, em nome de Jesus, acima disso. E nessa noite eu queria te convocar, em nome de Jesus, a tomar essa atitude, a olhar para isso novamente e falar, Senhor, eu tenho uma carreira, eu tenho uma corrida proposta por Ti na minha vida familiar. Eu não quero passar dessa vida sem cumprir essa carreira, Pai. Eu quero ter coragem para isso, para ser esse elemento de transformação, para que Deus possa Te usar no Teu meio familiar. Mas através dessa entrega, de falar, Senhor, eu obedeço o Teu mandamento, e perdoar toda e qualquer ofensa. Nessa noite o Espírito Santo está bem perto, te dando a mão e te conduzindo a deixar esse peso aqui hoje. Amém? Eles não estão lá de cima, Deus te falando assim, olha, eu já mandei você perdoar, dá teu jeito aí. Não, o Espírito Santo habita em você. Ele está mudando a sua maneira de ver. Ele está mudando o seu pensamento com relação a isso que aconteceu. E isso que aconteceu é uma coisa grave. Foi triste, foi muito difícil, magoou muito você. Mas Ele está convertendo isso em coisas maravilhosas dentro de você. Há um novo olhar que o Espírito Santo está te dando para essa situação. E eu creio que Ele vai te pegar pela mão. Eu não sei se quando você voltar para a sua casa, você vai tomar alguma atitude ou se essa situação vai mudar automaticamente. Mas eu sei de uma coisa, Ele começou nesta noite a falar com você a respeito disso. E isso está travando a tua corrida. E acredite, querido, em nome de Jesus, a pessoa que mais tem sofrido é você. Está prejudicando de você fluir na sua casa, de ter o melhor da sua vida familiar. Nessa noite, receba essa oferta do Espírito Santo para você. Ele está te dando a mão e te conduzindo
a passar por cima dessa mágoa. Você crê nisso? De todo o coração. Olhe para isso com coragem, querida. É uma noite em que você precisa dar um passo de fé e de coragem. E eu creio, em nome de Jesus, Ele vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. As coisas estão tão difíceis com relação a isso, porque relacionamento nos afeta numa área fundamental da nossa vida, querida. E amar, perdoar, é um mandamento que o Senhor nos deu. Nessa noite, se eu entender isso e falar, Senhor, eu abro mão dos meus conceitos, das minhas razões, daquilo que eu entendo, que essa ofensa foi algo humanamente imperdoável, mas eu entendo que a vontade de Deus é essa. Eu conto com a ajuda do Espírito Santo nessa noite para superar isso. Você está aí comigo? Em nome de Jesus. Terceiro peso que eu quero deixar aqui nessa noite junto com você é o peso da religiosidade. Pastor, sou da família da fé. Ainda tem que falar isso comigo ainda? Ainda sou religioso? Acho que é um pouquinho. Eu sou. E quando eu sou religioso, pastor? Por que você está me definindo assim? Porque tudo que descentraliza Cristo da nossa vida é, de certa forma, religiosidade. Tudo que põe uma vírgula naquilo que Ele fez e pediu para a gente fazer, e fora do modelo de Cristo, é religião na nossa vida. A gente precisa entender isso. Todos nós convivemos com uma carga religiosa muito forte. A gente já foi formado. Eu me converti assim. Converti em 83 e passei a ouvir. E eu sou acostumado a ouvir coisas na igreja. E hoje o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. Você faz isso porque você tem certeza ou porque você sempre ouviu que é para fazer? Você tem certeza disso? Você já olhou para o meu modelo? Tenho ouvido demais isso de Deus. Toda vez que eu estou diante de alguma coisa que eu quero ter uma opinião minha, eu quero formatar alguma coisa, eu olho e falo, modelo de Jesus. Jesus faria isso? Ele falou alguma coisa a respeito disso? Ele agiu assim? E o que isso tem a ver com a minha casa? Você quer um exemplo que eu quero te dar? Quantas vezes a religiosidade nos afasta dos nossos parentes, você sabia? E não é poucas vezes. Ah, pastor, eu tenho entendimento de Cristo. Eu tenho entendimento agora daquilo que Jesus fez, da obra da cruz. Eu fiz avance. Eu sei o que significa a cruz de Cristo na minha vida. Não tem conversa. Eles não entendem. Olha para o outro lado. Ok, eu entendo o que você está falando. Opa! Você pode falar, mas não dá para ter comunhão, pastor. Falei, pode ser, mas você está confundindo as coisas, não. Você está confundindo comunhão com convivência? Amém? Estilo de vida de Cristo é agregador, é chamar para perto. Pastor, tem certeza? Tu não conhece meu cunhado? Falei, não conheço mesmo, não. Conheço os meus. Cunhado é parente, amém? Passa a ser. Tu não conhece, pastor. Mas eu olho para o modelo de Jesus. O estilo de vida dele é trazer para perto. Chamar para perto. Eu quero deixar uma coisa aqui para você gravar no teu coração. O texto que eu usei é esse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Esse texto falou muito ao meu coração, porque às vezes eu tomava algumas decisões, tinha algumas conclusões a respeito da minha atuação, de como eu deveria interagir com as pessoas, de como eu poderia falar com parentes, com amigos, com vizinhos, com gente difícil, complicada. E eu me lembro que o Espírito Santo falou no meu coração: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Jesus não escolheu com quem ele iria interagir, amém? Ele veio para a terra e chamou para perto dele. Ele conviveu com todo tipo de pessoa. De olhar para esse texto, eu queria deixar essa frase com você nessa noite. Nós somos Cristo andando nessa terra. Se privo minha família da minha convivência, estou privando eles de conviverem com Cristo. Amém? Você crê nisso nessa noite? E você pode falar assim: pastor, estou concordando muito com esse texto, eu te dou total liberdade. Eu vou ficar aí um tempinho depois, aqui conversando com o Marcos, pastor. Você pode ir lá falar comigo, pode concordar ou não concordar. Uma coisa eu queria te falar. Queria que se você
pode me provar que isso não tem base bíblica. Total base bíblica. Para isso Ele nos chamou, para sermos aquilo que Ele foi nessa terra, amém? E eu olho para a minha casa, para a minha parentela, às vezes eu me afasto tanto do convívio deles. Como vou influenciar alguém? Se não posso ser provado, se aquilo que Deus faz na minha vida é totalmente oculto, porque eu não me aproximo de ninguém. Pastor, mas é muita gente complicada, é crítica demais. Jesus passou por tudo isso, querido. O Espírito Santo de Deus estava com ele, está com você também. Que medo, gente? Que medo é esse que a gente tem? Que o pecado vai pular na gente igual uma doença transmissível? Você está livre, querido, livre do pecado. Aleluia. Se aproxime. Deixe-se provar. Eu já vivenciei isso na minha casa. Uma oportunidade que eu tinha de não participar, mas eu fiz questão de estar junto. E estar junto foi muito mais edificante do que não estar. Para a minha vida, às vezes é um lugar que eu nem queria estar. Não é muito agradável para mim. A conversa às vezes sai do tom. Beleza. A gente faz um pouquinho de cara de paisagem, às vezes, fica igual bobo. Ah, legal, tá. Mas sempre o Espírito Santo dá uma oportunidade no meio da conversa. Sempre dá uma oportunidade, porque é isso que Ele quer. Ele quer a gente ali, no meio. E a religião às vezes faz a gente se afastar. A gente não está acessível. As pessoas não podem provar da gente. Confesso que às vezes no teu meio, da tua vizinhança seja mais fácil. Mas eu convoco você nessa noite a olhar para isso com toda a coragem. Quanto tempo você não visita seu parente, ou você manda uma mensagem para ele? Aquele mais feio desencapado que tiver, de todos. Escolhe aquele, já começa pelo mais complicado. Manda uma mensagem para ele. Pastor, vai que ele responde. É isso aí, é isso mesmo. É isso que eu quero que aconteça. Pastor, vai mexer no vespeiro? Vai, Deus é contigo, rapaz. Que oportunidade é essa que a gente está procurando? Que medo é esse que a gente tem de se contaminar com quem? Deus já te tirou desse patamar, meu amado. Ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Tua mente já está totalmente pronta para ouvir qualquer coisa. Cristo, pastor, mas se a coisa virar para o outro lado, porque o cara é grosso toda a vida, deixa a grosseria dele, irmão. O Espírito Santo vai te capacitar. Eu creio em nome de Jesus que Deus está falando com muita gente hoje. Eu me recordo desses 13 tios que eu tinha. Todos eles, um atrás do outro, saíram da igreja, gente. Todos, foi um atrás do outro. Aí vai vício, o outro vai para balada, o outro vai para não sei aonde. Aí começa a enredar, né? Você sabe dessa história, né? Ah, amigo do evangelho, minha mãe orava por mim, fica aquele negócio, puxa ou não puxa. Eu me recordo da minha mãe. Minha mãe era a mais velha, a mulher mais velha de todos. Uma coisa eu me recordo muito dela, né? Ela sempre buscou contato com todos eles. O que aconteceu? Ela virou uma referência da minha casa, daquela família. Sempre que havia um problema, o pessoal já ligava para a dona Gessi, né? Ou então dá um pulinho na casa dela. Eu me recordo disso. Que ela, por mais que seja complicada a situação dos irmãos, ela sempre procurava eles. E perguntava, como é que você está? E ela sempre deixava a mensagenzinha no coração de cada um. Não falhava. Olha, Deus tem vida boa para você. Deus está de braços abertos para você. Vamos retornar. Mas nunca rompeu aquele vínculo. E nessa noite eu queria te convidar a olhar para isso com carinho. Talvez você seja a única esperança de realmente uma transformação na vida da sua casa, da sua parentela, da sua família. Não desista deles. Amém? Não corte relações com eles. Não tenha medo de estar junto. Ah, pastor, às vezes é complicado demais, eu sei. Eu já passei muito por situação, sabe, saia justa que crente fica às vezes, né? Rodou, virou, tu está no meio do pagode lá, fala, ih, caramba, eu estou aqui, tirar uma foto minha, eu dancei.
Mas ali eu ficava, às vezes, na horinha saía a francesa, não, está na hora de ir embora, tá legal, mas eu nunca deixei de estar ali. Não por não ter objetivo, mas eu tinha um objetivo claro. Eu não quero perder contato. Pode ser que a única chance que eles tenham seja você. Não vire as costas para essa corrida que Deus te propõe, querido. E por que eu coloquei isso na religiosidade? Porque às vezes é tão gostoso a gente estar na casa de Deus. É bom demais, é bom demais. Ambiente maravilhoso, pessoas maravilhosas, mas é tanta gente parecida com a gente. A gente olha para a nossa casa, eu já passei por isso. Eu falei, queria tanto poder estar mais na igreja do que às vezes com meus parentes. Mas a gente não pode esquecer. Uma das instruções mais lindas que eu vejo na vida é quando o Caleb entra na terra prometida. E ele vai falar para Josué o seguinte: Josué, eu quero esse monte, eu quero essa terra. E quando ele se refere a Cades Barneia, quando o povo não quis entrar com os espias, tipo assim, deram um chute na canela de Caleb, era para ele estar um tanto tempo lá já na vida boa, né? Mas quando ele se refere àquele povo, ele fala assim, meus irmãos. Ele não esqueceu que era o povo dele. Eu não posso esquecer que eu tenho uma parentela, uma família. E nessa noite eu queria te encorajar. Tira um pouquinho dessa pseudo-santidade que a gente tem que ter. Santidade não é isso, querido. Você não tem condição de ser. É através do sangue dele que nos purifica de todo o pecado. E ele nos capacita a podermos andar ali naquele meio sem nos contaminarmos com nada. Amém? Pelo contrário, na hora certa, ele vai nos dar palavra edificante. Eu não estou dizendo que vai acontecer a transformação. Eu estou dizendo que essa é a corrida que ele te propôs. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, pastor, parece que nada acontece. Isso não tem a ver com a gente. Lembra, a obra de Deus é obra de Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer. Há uma carreira, uma corrida proposta por Cristo para mim, no meu meio familiar. E eu não quero dizer não para ela. Eu quero cumpri-la. E eu creio em nome de Jesus que esse é o momento que você precisa. Qual o nosso temor? Deixa isso de lado. O Senhor é contigo, amém? Você pode influenciar e muito bem a sua casa. Creia nisso. E o último peso que eu quero deixar nessa noite aqui. Pode passar aí para mim, o próximo slide. Amém. Último peso nessa noite que eu queria, junto com você e com o Espírito Santo de Deus, deixar aqui nessa casa e voltar para a nossa parentela, a nossa casa, a nossa família, sem esse peso. O peso do que nos domina. Esse é um peso muito comum nos dias de hoje, gente. Eu sei que a gente vive num mundo violento, principalmente no estado violento, cidade complicada, mas eu julgo que os dias são muito difíceis porque a nossa mente é muito atacada. A gente é muito atacado. Eu me recordo quando minha juventude e adolescência foi em 80 e tal, quando eu me converti. Eu podia dizer, minha família, eu tinha umas 5 vozes mais ou menos que me influenciavam diretamente. Meu pai, minha mãe, um líder, meu pastor, professores de escola. Não passava disso. O ambiente familiar era um ambiente muito mais protegido, posso dizer protegido, mas muito mais recluso, né? Mais controlável. Hoje eu te pergunto, que controle a gente tem sobre as vozes que a gente ouve na nossa casa? Complicado demais, né? Quantas vozes a gente ouve hoje? Quantas vozes nossos filhos ouvem hoje? Quanta gente quer dominar a nossa mente, a verdade é essa. Vozes que querem formar na gente um tipo de pensamento que não condiz com a palavra, mas que são tão fortes, vêm tão travestidas de coisa bonita, bem ornada, bem falada, e a gente acaba olhando e falando, meu Deus, de certa forma, somos influenciados, mas isso tem dominado a nossa vida. Eu não vou tocar nem no assunto de pecado, tá? Porque Hebreus já diz claramente sobre isso. Você sabe, o Espírito Santo de Deus te fala. Mas eu digo aquilo que Paulo fala quando diz do lícito que não me convém. Ok? É aquilo que eu posso fazer, né? E às vezes está começando a impregnar minha mente e mudar a minha maneira de pensar, e nem eu estou percebendo às vezes. Você sabe quem é dominado por alguma coisa, dificilmente ele assume, não, eu estou sendo dominado. Não, ele já está tão dominado que nem ele vê.
Não é assim as compulsões que a gente tem, que são tratadas hoje em dia? Esses bet da vida, né? Outro dia eu estava ouvindo sobre essas casas de aposta, já tem gente já se especializando em tratar quem não consegue mais parar de trabalhar com esse negócio. Olha, para você ver que situação que a gente está vivendo. E esse desafio dessa noite é que você olhar para a sua alma mesmo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Deus deu um espelho para cada um de nós essa noite também. Tem um espelho na tua frente, eu creio nisso. Um espelho do céu. Para que você possa olhar, que eu possa olhar. Os líderes dessa igreja, todos nós, possamos olhar para o nosso rosto e falar assim: o que tem me dominado? Isso às vezes é uma pedra na nossa casa, na nossa família. Você sabia disso? Pastor, mas é um negócio tão meu. É tão teu. Mas tem desviado a tua atenção totalmente, canalizado o teu melhor para aquilo. Comunicação fica afetada, tudo fica afetado na nossa casa, porque a gente está sendo dominado por algumas coisas. E aí eu posso ficar aqui falando um tempão. Se eu posso ser dominado, eu posso ser manipulado, eu posso ser paralisado, eu posso ser direcionado. Por isso, nessa noite eu peço em nome do Espírito Santo para estar falando do teu coração. Hábitos dos mais diversos, queridos. Hábito de criticar. Tem uma pessoa que não tem como, ela não consegue, dentro do ambiente familiar, não colocar uma vírgula em alguma coisa que você falou. Está fazendo. Isso parece uma compulsão. Isso é danoso demais, mas a gente não consegue, porque é a minha maneira de ser. O meu jeito, meu hábito é esse. É o meu jeito, eu preciso colocar uma vírgula. Não consegue fechar a boca. E às vezes somos nós, povo de Deus, que bebemos de uma água maravilhosa, mas a gente não consegue dominar isso. E a gente nem percebe que a nossa vida é uma vida crítica demais. A gente está criticando demais. A gente não está ajudando pessoas na nossa casa. E dentro do ambiente familiar, isso parece que é a coisa mais natural do mundo. Às vezes a gente faz sem perceber. E às vezes aquilo está ferindo a pessoa ao teu lado e você nem está percebendo. E quando vê, o relacionamento já está travado entre marido e mulher, porque tem sempre uma vírgula, tem sempre uma colocação. Não se permite ser aquilo que você é. Faça as suas observações, tenha a comunicação maravilhosa dentro de casa, eu acho maravilhoso isso, liberdade. Mas entenda os limites, amém? Palavras que edificam, precisam estar na nossa boca. Quando vier a observação e a crítica, tem que ser acompanhada imediatamente daquilo que você entende como melhor. E não passa a ser apenas uma crítica e nada mais. Maneiras de pensar, pessoas centralizadoras demais. Se não for do meu jeito, não serve. Complicado, às vezes está te afastando das pessoas que estão dentro da tua casa. Maneiras de pensar, vaidades, hobbies, tudo, gente, esporte. Eu posso ficar aqui enumerando um monte de coisa. Amizades. Pastor, mas a amizade, se essa amizade está te dominando, querido, está bem complicado isso aí. Eu já não ouço meus pais. Eu sei, aquele amigo que me influencia, eu ouço ele falando. E aquilo está quase dominando a tua cabeça, você já não percebe. É algo que eu sempre falei para os meus filhos, queridos. Por mais que sejam pessoas maravilhosas que possam te dar conselho, ninguém ama vocês como Deus e os seus pais. Tenha isso no teu coração, você que é jovem. Ninguém ama vocês mais do que seus pais. Então, aquilo que a gente faz, todas as vezes é carregado de incompreensão, mas creia, a hora que você precisar, é dele que você vai estando com ele. E tantas outras coisas que eu poderia ficar enumerando aqui. Pessoas, temperamentos. E não pense que quando falo temperamento, eu falo só de pessoas estouradas. Já viu aquele quietinho que mata na unha também? Coisa difícil, meu amigo. Empacado igual. Deixou, caiu nas redes lá, já foi, não sai. Vai guardar a vida inteira. Difícil. Estou dominado por aquilo. Eu não consigo voltar atrás, pedir desculpa. Eu falei, opa, estou errado. Às vezes nós somos povo de Deus, na nossa casa a gente não tem coragem de chegar e falar, cara, me perdoa que eu dei uma nota fora. Falei errado, errei.
Não, a gente é dominado por aquilo que a gente acha, pelo nosso temperamento. E eu posso ficar falando investimento, dinheiro, e para o povo de Deus, até ministério, querida. Até ministério. Cuidado que a gente anda fazendo. Aquilo exerce um domínio sobre a minha vida, não é vontade de Deus. Que a palavra de Deus diz que nós não devemos ser dominados por nada. E nesse tempo extremamente complicado que a gente vive, de vozes e mais vozes, de manias, de facilidades que a gente tem através dessa seringa aqui que injeta na gente contentamento, alegria toda hora, distração. E eu não estou falando mal de ninguém, nem acusando, porque eu estou no mesmo barco que vocês. Uma coisa eu preciso entender na minha vida, querido, eu quero colocar isso aqui para vocês nessa noite. Sei que eu não posso controlar o que chega aos meus olhos e ouvidos, mas também sei que Cristo me deu o governo da minha vida e em nada serei dominado. Você pode crer nisso? Essa é a verdade para a tua vida nessa noite. E olhar para essa verdade e falar, pastor, mas às vezes vem uns pensamentos doidos, rapaz, não esquenta com isso não, isso é normal, influenciado em coisa que entra no nosso ouvido, que a gente dá aquela paralisada e pensa, e daqui a pouco a gente acorda e fala, Deus, não, a gente não tem como controlar a nossa mente, isso aí não tem, controle não dá, mas governo está na nossa mão, diga aleluia. Ah, querido, eu vou ser influenciado por alguns instantes, mas eu vou deixar a palavra de Deus entrar na minha vida. Essa que é a verdade que eu tenho. E ela vai tirar esse domínio e tenta paralisar a sua vida. Controle não dá, mas governo está nas nossas mãos. Eu queria encorajar você nessa noite a se posicionar. Esses 4 pesos que eu elenquei hoje aqui para vocês são coisas muito latentes no meu coração, que eu já pude provar na minha vida como atrapalham a gente na nossa convivência familiar. E através dessa pregação nessa noite, eu queria convidar você agora a se posicionar com relação a isso. E dar a você a oportunidade, em nome de Jesus. A primeira coisa, reconhecer que esses pesos precisam ser deixados de lado. E Deus, o Espírito Santo que habita em você, já te deu condição total de deixar esses pesos. Amém? O governo está nas nossas mãos. Ele nos deu o governo. O Espírito Santo de Deus fala com você nessa noite. Eu queria convidar você a ficar de pé e fechar os seus olhos. A gente já está terminando. E nessa noite eu queria lançar esse desafio para a família da fé aqui em Bangu. Eu queria que você olhasse para o seu lado esquerdo e do lado direito. Pode olhar a pessoa que está do seu lado. Amém? A obra de Cristo nos chamou para viver em família. E a igreja é uma representação da família. Em que a gente tem um pai amoroso que nos chama para perto e nos fez conviver em família. Eu queria nessa noite fechar com esse texto, que é um convite a você e incentivar você que você pode, em nome de Jesus, largar qualquer peso que está te desvencilhando, se desvencilhar desse peso que está impedindo você de seguir essa carreira, essa corrida proposta por Cristo no seu meio familiar. E o texto é esse, maravilhoso, que diz assim, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Você sabe qual é a lei de Cristo? O amor. E Ele nos colocou em família porque sozinho eu não posso, mas hoje, nessa noite, eu estou aqui em família. Eu queria convidar você, nessa última mensagem, nessa última oração que eu quero fazer, entregando esse peso e deixando aqui no altar do Senhor. Eu queria fazer isso de mãos dadas. Queria que você desse a mão ao seu irmão que está do teu lado. Aleluia, aleluia. Nós somos uma família, queridos. Deus te plantou aqui nessa família. E você não está sozinho. Amém? E nessa noite nós queremos deixar aqui, contar uns com os outros, como família que somos. Para sairmos daqui com a nossa mente renovada, transformada em Cristo Jesus. Eu não sei quais são as barreiras que você vai encontrar, querido. Mas eu queria que pela fé,
a ousadia do Espírito Santo, você se lembrasse que nessa noite, aqui em Bangu, você deixou nesse altar, nesse lugar aqui, você deixou esse peso que está impedindo que você cumpra a carreira que Deus te propôs no meio familiar. Sua família precisa de você, porque ela precisa de Cristo. Amém? Ele já veio, já consumou a obra, já rasgou o véu, já te deu acesso. Não tenha pena de si mesmo. Não olhe para você como um coitado que mora no lugar onde não se professa a fé. Em Cristo Jesus, você está lá. Aleluia. Você é Cristo andando no meio dessa parentela. E eu creio nisso de todo o coração. Se você crê e deixar esses pesos, esses vencilhados, essas coisas que estão te pedindo, deixa eles provarem de Cristo através da sua vida. E nessa noite o Espírito Santo está nos capacitando. Eu creio nisso de todo o coração. Feche seus olhos, pense num peso talvez que você precise deixar aqui. Não tenha medo de olhar e falar: Senhor, eu recebi essa palavra, eu entendi que eu preciso deixar isso aqui. Tem uma mágoa que não me sai do coração, está difícil, mas hoje o Espírito Santo me ofereceu a mão dele, para junto com ele, tirar isso do meu coração, e eu profetizo sobre a tua vida, no poder, na autoridade do nome de Jesus, que essa mágoa não tem mais efeito na tua vida. Sinta a leveza do Espírito Santo, sinta a leveza do amor de Cristo, tirando todo o peso, todo o dolo. Se há um trauma que passou, se há um emprego que foi perdido, uma oportunidade, eu não entrei naquele concurso quando eu podia, eu não fiquei naquele emprego, em nome de Jesus, tira esse trauma, sai agora em nome de Jesus, tudo que pesa, toda acusação e todo medo de errar de novo, isso não vai mais afetar a tua vida, porque pela fé você tomou posse disso. Tira o peso de domínio de qualquer coisa na sua vida, seja um vício, seja uma mania, seja algo que você fala assim: pastor, está difícil, eu não consigo, mas eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, que tira, que despedaça esse jugo na tua vida, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Pai, que toda religiosidade saia agora. Ao fazer aquela pergunta no nosso meio familiar, o que Jesus ia fazer? Claramente o Espírito Santo fala ao teu coração o que ele ia fazer, e você, em nome de Jesus, tenha coragem de tomar essa atitude. Busque falar com aquele que não fala há muito tempo. Seja essa referência na sua casa. Não importa o que vão fazer, qual vai ser a resposta, isso não compete a você, mas o Espírito Santo te capacita a voltar a ser referência na sua casa, na sua parentela, na sua família. Quando olharem para você, vão olhar para Cristo. E eu creio nisso, Jesus. E nessa noite, junto com essa família amada, com essa igreja tão querida, Pai, que tem buscado, Senhor, amadurecer no Teu reino, através do Teu exemplo, que a gente possa nessa noite assumir com ousadia, Pai, e deixar pela fé tudo que nos impede de servirmos a Ti, de propor essa carreira que nos foi dada no nosso meio familiar. Assim nós oramos em nome de Jesus e cremos que nessa noite é uma noite de libertação. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Levante suas mãos e glorifique a Ele. Ele é digno. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero que você cante essa canção, esse último louvor, com toda a tua coragem, porque Ele já tirou todo o medo. Você crê nisso? Amém? Nessa noite o Senhor diz para você, nessa proposta que eu te dou nessa noite: não temas, não temas, em nome de Jesus. Recebe essa palavra? Aleluia.